Senhor, vamos ouvir a sua palavra, que é ela que nos sustenta. Amém, meus irmãos. Que alegria podemos pensar exatamente nessa palavra. Antes vamos orar, agradecendo as ofertas, agradecendo esse privilégio que temos de poder dedicar a Ele os nossos bens, as nossas ofertas. Pai, no nome de Jesus, primeiro o Senhor nos dá, o Senhor nos usa e nós dedicamos não apenas a oferta, mas as nossas vidas. É gratidão por tudo que o Senhor está fazendo, é gratidão pela saúde, é gratidão pelas oportunidades de trabalho, de negócios, é gratidão pelo vigor, é gratidão ao Senhor, Pai. Sobre aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção nessa área, seja uma oportunidade de trabalho, uma melhor gestão dos negócios, oportunidades para seus negócios, Pai. De alguma forma que o Senhor também abençoe. É o que oramos, é o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar, meus irmãos, hoje a gente vai abrir a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 5, mas eu quero destacar dois avisos. Primeiro é que, não sei se ficou tão claro, próximo sábado à tarde, nós teremos a nossa programação infantil. Mês de outubro, 12 de outubro, Dia da Criança, toda essa movimentação. E nós faremos a programação, temos sim, todas as semanas, tanto no domingo pela manhã, quanto no domingo à noite, as nossas atividades com as nossas crianças. Não deixe de trazer, tem uma turma boa lá em cima agora. Mas lembrando dessa data, sábado à tarde, será então a nossa programação infantil. Não deixe de trazer seus filhos ou algum filho de um conhecido seu para ter um tempo com a palavra do Senhor. Deus abençoe nisto. Eu quero destacar, não estava no nosso PIB em ação, mas eu quero destacar que dia 12 de outubro, não será o dia das crianças, é o dia do Impacto Brasil. Igrejas batistas de todo o Brasil, fazemos isso há várias décadas. Separamos o dia 12 para um dia de testemunho, para um dia de ações evangelísticas. E a nossa ação será aqui, durante o dia todo, até lá você invista tempo na vida de alguém, para que dia 12, esta pessoa que você está investindo na vida, possa estar conosco aqui. Nós teremos uma experiência maravilhosa com o coral da Cristolândia. 46 homens, ou recuperados, em processo de recuperação. Será maravilhoso pensar no poder transformador de Jesus. Transformou a vida deles, vai também transformar a nossa. E enquanto você procura Mateus capítulo 5, só mais um aviso. Nós estamos fazendo uma transição de algumas áreas da igreja, e uma delas é a transição da nossa recepção, juntamente com o ministério de discipulado. Então, se você sente que tem o dom de hospitalidade, se você gosta de receber gente, se você quer servir nessa área, fica depois do culto, a gente queria ter uma conversa com você, explicar essa mudança de recepção juntamente com integração. Que assim o Senhor nos abençoe e a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre um tipo de situação, tipo de pecado. Nós vamos ler a partir do versículo 21, como está ali. E nós estamos numa série de reflexões sobre retorno à santidade. Nós já pensamos em retornar à santidade e cuidar dos pecados de pensamento. Nós já pensamos em pecados de atitude e hoje a nossa reflexão é sobre pecados de palavra. É importante entender, e é o que Jesus vai mostrar aqui, que palavra, ele começa o versículo 21 dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas logo nos versículos seguintes, fazendo uma leitura mais rápida, versículo 22, ele mostra que não é só matar, é muito mais que isso, é se encolerizar, e além de irar-se, ele fala de qualquer um que diz ao seu irmão raca, um insulto, e além do insulto,
ele diz também que a gente não deve chamar o nosso irmão de louco, de tolo, de abestado. Sim. Ele começa falando de matar. E termina falando de xingamento. E se você observar bem, volta para o versículo 21. Se nós matarmos alguém, nós seremos réu de juízo. Juízo, aqui nesse texto, era um grupo de 7 juízes. Era uma representação do sinédrio. Era tipo um tribunal menor. Era um julgamento menor. E ele começa com matar, porque matar parece ser o crime pior de todos. É um crime terrível. É inclusive um dos poucos crimes que na legislação brasileira é julgado não por um juiz, é julgado por um tribunal do júri. É a comunidade que julga esta pessoa e não um juiz. Tão forte é para a nossa cultura. Mas Jesus diz, não, nesse caso, vai ser julgado por um tribunalzinho. No versículo 22, se você se encolerizar, se você ficar com raiva do seu irmão, você também será réu desse tribunal menor. Se seu irmão perceber que você está com raiva, Jesus está colocando nesse contexto, você também será levado a esse tribunal. E aí, a partir daí, você começa a entender que Jesus está fazendo uma espécie de diferença entre os crimes. Mas diferente do que a gente está acostumado. Porque ele fala de 4 crimes: matar, se irar. Matar é a consequência da ira. Então a gente imagina no nosso dia a dia que matar é maior do que irar-se. Mas ele começa com matar como se matar fosse o menor. Encolerizar-se é réu do juízo. Agora, se você diz a seu irmão raca, raca era uma palavra específica dos judeus para julgar alguém. Raca tinha muito do sentido assim de chamá-lo meio que de ímpio, tinha muito do sentido de chamá-lo de insultar mesmo. Para entender isso, por exemplo, uma das palavras que mais machuca os homens é chamar um homem de moleque. Um homem pode até não se ofender tanto com um murro, com um tapa, mas chame um homem de moleque. E chame de moleque sem vergonha. Só de pensar o sangue já ferve. Raca era a palavra que os judeus tinham escolhido para ofender. Se eu quero ofender alguém, se eu quero desprezar alguém, eu chamo essa pessoa de raca. Era insulto. Mas aí vamos acompanhar. Se eu matei, eu vou ser levado para o juízo, um tribunal de 7 representantes do sinédrio. Se eu ficar irado, eu vou ser levado para o juízo, um tribunal de 7 representantes do sinédrio. E se eu insultar meu irmão, eu vou ser levado para onde? Se matar é para um tribunalzinho. Insultar devia ser para um tribunal menor, não é? Porque uma ofensa não parece ser tão grave quanto o assassinato. Mas se eu chamar meu irmão de raca, eu vou ser levado para onde? Sinédrio. 70. Na lógica que Jesus está colocando nesse texto, o insulto é mais forte do que o assassinato. E aí, parece que já está confuso, você está começando a entender a diferença de Jesus, ele deixa mais claro ainda a intenção dele.
E se você disser a seu irmão, louco, você é como que um incrédulo, você é como que uma pessoa sem juízo, você é uma pessoa sem noção, você é um imbecil, você é um cretino, você é uma pessoa que não tem noção das coisas, você é burro. São sinônimos para essa expressão de louco. É você desprezar a pessoa, é você dizer, você não presta para nada. Palavras que machucam. Vamos lá. Se eu matar, eu sou levado para um tribunalzinho de 7, uma representação do sinédrio. Se eu ofendo a pessoa, se eu insulto a pessoa, pulando um aí, eu sou levado para um tribunal maior de 70, o sinédrio. E se eu uso esses termos pejorativos, eu gosto muito de falar do meu nariz nessa hora. Lá no Piauí, nariz é venta, né? Então, se você disser para mim, lá não chove, só venta, por causa do meu nariz, o que vai acontecer, na opinião de Jesus? Você vai ser levado para onde? Não é um tribunalzinho de 7, não é um tribunalzão de 70, é para o inferno. Então, a ofensa é matar, para Jesus é a menor. Se irá, é a segunda maior. Insultar é a terceira maior. E esses palavreados, nesse texto ele coloca como sendo a ofensa maior. Então, matar não é a última, matar é a primeira. Parece estranho, não parece? Parece diferente, não parece? A gente pensa, se matar vai para o inferno, e se apelidar a pessoa... a construção civil tem demais. Cadê os nossos engenheiros e construtores aqui? A construção civil tem demais. Eu lembro de uma vez ter encontrado com um jovem e os pessoal chamavam ele de barroada. Você sabe o que é barroada? Tipo, 2 carros se batem, isso é uma barroada. E eu perguntei, por que você chama esse rapaz de barroada? A resposta foi, olha para o rosto dele. Karine tinha um parente que usava disso. Se a pessoa chegava e dizia, benção tio, e ele dizia, meu filho, cospe aí para me saber onde é a boca. Essas palavras, Jesus está dizendo que elas matam mais do que um tiro. Esse pecado, portanto, o pecado de palavra não é só a mentira, não é só prometer e não cumprir, não é só o pecado de tomar o nome de Deus em vão, não é só o pecado moral, religioso. O que Jesus está colocando, e para a gente pensar sobre pecados de palavra, é que esse pecado, ele vai nessa linha de ofender pessoas. Eu fiz várias pesquisas para ver, perguntei sobre várias pesquisas que refletem isso. Uma das que mais me chamou a atenção, uma pesquisa com 20.000 pessoas, na faixa dos 50 anos, e que demonstraram isso, que palavras, elas podem machucar tanto ou até mais que agressão física. E eu sei que eu estou falando com pessoas hoje à noite que carregam isso. A palavra de um pai que disse, você nunca vai prestar para nada. A palavra de um pai que disse, por que você não é que nem seu irmão? A palavra de um pastor que lhe humilhou, foi muito duro. A palavra de um marido que também fez dessa forma. Eu sei que os exemplos que eu vou citando podem começar a suscitar na sua memória. Nós vivemos numa cidade universitária.
E alguns dos nossos jovens já podem ter ouvido: essa é a última chance que eu te dou. Você pensa que eu tenho dinheiro para estar investindo nesse teu pré-vestibular quantas vezes? Você não reconhece o que eu estou fazendo por você? Você não vê o sacrifício que a gente está fazendo? Você tem que estudar mais. Será que você é tão burro que não consegue passar? Todo mundo passa. Está lembrando de palavras assim? Que matam? Já ouviu, ou você mesmo recebeu essas palavras? É isso que Jesus está dizendo, que a gente precisa santificar o nosso linguajar. Não só contra a mentira, não só contra a blasfêmia, mas entender que palavras podem matar. Uma das experiências mais dramáticas que eu vivi com isso, tinha um irmão na igreja que tinha um tio. E aquele tio adoeceu terrivelmente por conta do uso de bebida alcoólica. Se imaginava que ele tivesse com cirrose, que ele tivesse com câncer, se imaginava qualquer coisa, e naquele hospital não se via perspectiva dele sobreviver. E aí se lembrou que ele tinha um filho. E aquele nosso irmão da igreja foi atrás desse filho, encontrou alguém na cidade que conhecia, que tinha contato, e chamaram aquele filho para ir se despedir do pai. Aquele filho entrou naquela enfermaria e começou dizendo: eu não tinha tempo de estar aqui. Hoje eu sou um empresário, tenho 100 empregados à minha disposição. Se você tivesse condições de levantar e olhasse pela janela, você veria meu carro que está lá fora. E nesse ambiente tão duro, ele terminou jogando contra o seu pai, dizendo: mas eu não podia, apesar de não ter tempo de estar aqui, eu não podia perder a oportunidade de vir aqui e dizer que vagabundo e quem não presta é você, seu velho desgraçado, e por mim você morre hoje. Aquele pai alcoólatra criou aquele filho sempre dizendo: você é um vagabundo que não vai prestar para nada. E naquele dia, naquele hospital, o pai disse: agora você está mostrando que é um que não presta para nada mesmo, pensa na confusão. Porque não teve solução, não teve jeito. Mas é um grande exemplo de como palavras podem matar e marcar. Por isso a reflexão de hoje é: nós precisamos pensar se as nossas palavras não estão matando. Não apenas tomar cuidado com a mentira, mas também tomar cuidado com os insultos, com os apelidos, com as consequências equivocadas, as consequências desnecessárias da palavra. Nos versículos seguintes, o óculos está quebrado, tá? Não é um modelo novo não, tá? Quebrou um pouco antes do culto. Jesus mostra a importância disso, dizendo: se vocês trouxerem a sua oferta ao altar, e lá, você que está tentando ter uma relação vertical, lá no altar, lá no culto, você lembrar que a sua relação horizontal está quebrada, deixa lá a sua oferta. Versículo 24. E vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. O que Jesus estava falando era de um modelo pouco praticado na época, mas extremamente praticado hoje, que são os chamados crimes de honra. As maiores indenizações, de certa forma, estão relacionadas com crimes de honra.
tornou-se justo, tornou-se legal. Você levar alguém ao tribunal porque se sentiu ofendido, porque se sentiu atacado, injuriado, preconceito. Jesus já previa isso. Não era tão forte na época, mas ele já estava falando exatamente do que a gente vive hoje, dessa força que há nas palavras. E aí, o que a gente precisa fazer é entender que palavras matam, tanto quanto um tiro. Pastor, mas a gente já vive uma geração de mimimi, a gente já vive uma geração complicada. O senhor está querendo dizer que a gente tem que ter muito mais cuidado? O senhor não está entrando nessa onda do politicamente correto? Pastor, o senhor não está entendendo o texto de uma maneira exagerada e entrando na onda do politicamente correto? Não. Não. E a primeira coisa é essa. Nós precisamos entender que as nossas palavras matam. Eu me policio todos os dias com meu filho, para não dizer para ele o que eu recebi de meu pai. Todos os dias. É o que Jesus está nos ensinando, a entender a hora de calar, a não entrar nessa onda das redes sociais, a não compartilhar tantas coisas que só são comentários negativos, a não entrar nessa onda. Se temos autoridade sobre alguém, se estamos numa posição de chefia, se estamos numa posição de coordenação, a não usarmos da posição para machucar, a não fazer isso com nossos pais, adolescentes e jovens, a não fazerem isso com seus pais. Porque talvez hoje quem mais ofende não seja nem os pais aos filhos, e sim os filhos aos pais. Filhos que dizem, eu não pedi para nascer, e derramam tantas palavras fortes contra seus pais. A primeira coisa que o texto diz é que sim, a primeira aplicação prática é que nós precisamos entender a hora de calar. Mas sim, não é mimimi não. Porque o que Jesus disse que a gente não pode fazer no versículo 22? Se chamarmos alguém de tolo, estaremos sujeitos ao inferno de fogo. Agora vai comigo para Mateus 23, 17. Mateus 23, 17. A palavra que Jesus está utilizando para insensatos é aquela palavra de Mateus 5 que ele disse que não podia usar. Aquela palavra que ele disse que se alguém usa, vai ser réu do inferno. E ele está usando contra os fariseus agora em Mateus 23, 17. Contradição? Não. É que naquela hora de Mateus 23, 17, cabia. Os fariseus estavam agindo como insensatos, estavam agindo de fato como pessoas sem juízo, estavam agindo da forma que merecia aquela situação, que merecia aquele julgamento. É o que está no livro de Efésios, que nós devemos falar a verdade em amor. Aí nós temos então os dois dilemas. Muita gente ama sem falar a verdade, e outros falam a verdade sem amar. O que Jesus está falando em Mateus 23, 17, apesar da dureza das palavras, é falando a verdade, é enfrentando a situação com os fariseus. É o que nós precisamos fazer algumas vezes, chamar para conversar o esposo, chamar para conversar o funcionário, chamar para conversar o vizinho, chamar para conversar o filho, chamar para conversar o pai, e dizer, olha, você está agindo igual um maluco. Isso que você está fazendo não tem condições de continuar. E chamar sim para o confronto. Eu até lhe desafio, lhe faço uma sugestão de leitura, que é o livro Limites Cara a Cara, uma excelente série de leitura, chama-se Limites. Desafio você a ler, eu já fiz isso, eu já sugeri essa série alguns meses atrás, sugiro de novo. E Limites Cara a Cara é um livro extraordinário a partir da capa. É um passarinho enfrentando um leão. Mas falando que precisava ser
falado, encarando o que precisa ser falado. Ele desafia a pensar mais neste assunto, a como falar a verdade, que é o que Jesus está fazendo em Mateus 23:17, não é digno do inferno, porque ele está falando o que precisa ser falado. Não é o sincerão, o que acha que não pode levar nada para o túmulo, e por não poder levar nada para o túmulo é o que mais ofende pessoas. Esses foram os que Jesus mais se referiu em Mateus capítulo 5. Aqui a ideia de falar o que precisa ser falado. Mas há a terceira aplicação prática desse texto. É que talvez você precise hoje, e eu sei que tem gente aqui, não sei quem, não estou profetizando, não estou deduzindo, eu só sei que tem, porque é lógico que tem, nada por discernimento, só por lógica, que precisa se libertar de palavras que foram ditas. Eu lembro do mês de junho do ano passado. Alguém falou palavras tão duras que eu passei uma semana para perdoar e para digerir. Eu tomei diversas decisões naquela ocasião. Por misericórdia de Deus, não executei nenhuma. Mas eu consegui me libertar de todas aquelas palavras. E é um texto precioso, Mateus capítulo 3. O versículo 17. Essa expressão aparece outras vezes na Bíblia. Deus dizendo para Jesus: é o meu filho que eu amo, é o meu filho que me dá alegria. A gente pode pensar que Jesus não precisava disso. Sim, como Deus não precisava. Mas Deus foi claro em dizer isso no livro de Isaías. Foi claro em dizer isso em Mateus 3, foi claro em dizer isso em Mateus 17. Jesus, como filho, como um homem, me dá alegria. Eu quero chamar o nosso grupo de música para a gente cantar uma música que a gente diz que escolhe ser quem Deus diz que a gente é. Sim, hoje é um dia de fazer um apelo para que você pare de ser tão grosseiro. Hoje é um dia para que você tome uma decisão de refletir antes de falar. É um dia para pensar em sim, você ter mais cuidado com as suas palavras, porque elas matam, tanto quanto um tiro. O que vemos hoje, Jesus começa com o mais fraco, que é matar, e termina com o mais forte, que é humilhar, que é menosprezar, que é usar das palavras para diminuir. Sim, eu preciso que você tome a decisão de não fazer mais isto. É a decisão de santificar a palavra. Mas eu penso que hoje também pode ser um dia de libertação. E aquela palavra que seu ex, que sua ex disse que machucou tanto, aquela palavra que seu chefe disse que machucou tanto, aquela palavra que seu pai disse que machucou tanto, aquela palavra que seu filho disse que machucou tanto, seja trocada por aquela palavra que Deus diz. Escolha ser, escolha crer em quem Deus diz que você é. Escolha ser, não o que as pessoas dizem. O Barroada precisava crer que Deus o fez. A esposa que ouviu do marido: você não presta para nada, precisa escolher crer, não nessa mentira, mas na verdade, de que o seu valor não está na aceitação humana, e sim no Senhor. Vamos cantar com
contrição, encerrando um ciclo em que palavras não vão mais machucar?